Olá! Na aula de hoje a gente vai falar sobre segmento tangente à circunferência. Vai ser o nosso único assunto dessa aula, tá? Porque ele é um assunto bastante importante e bastante recorrente no vestibular e é uma propriedade excelente para você trabalhar, tá? O que é um segmento tangente à circunferência? Na figura abaixo, a D e a B são segmentos tangentes. O que é tangente? Tem uma circunferência aqui, não é isso? E aí eu tenho a reta R e a reta S que tangenciam essa circunferência. E qual que é a propriedade tão importante aqui dessa situação? É que toda reta que tangencia a circunferência, ela sempre forma 90 graus com essa circunferência, né? Com o valor do raio. Tá vendo? Tem um raio aqui e um raio aqui. Aqui eu tenho outro ponto de tangência, ele também vai formar 90 graus com essa circunferência. Outra propriedade importante desse segmento tangente, olha só, eu tenho o ponto A, né? Desse ponto A partiu duas retas, a reta R e a reta S. Outra propriedade importante é que se eu ligar um segmento no centro de A até o C, esses ângulos aqui, ó, eu vou transformar ele na bissetriz do ângulo, esse segmento AC, tá? Logo, eu consigo dividir em dois ângulos iguais. Com isso, ó, você consegue perceber que esse triângulo em verde, ele é exatamente igual ao triângulo em vermelho, né? Então, esses triângulos são congruentes, tá? Triângulos congruentes têm medidas iguais e ângulos iguais, tamanhos iguais, ok? Diferente dos semelhantes, né? Os semelhantes não têm, né, medidas iguais, né? Tem só os ângulos internos iguais. Então, congruente, ele tem que ser exatamente igual. Esse cara, então, só para a gente complementar, é o ponto de tangência. Olha só. Todo raio que encosta nesse ponto de tangência, então, forma 90 graus com ela, com a circunferência. Então, só para a gente deixar aqui bem anotadinho para você fazer suas anotações aí no seu caderno. Vamos, então, aos exemplos, que é o mais importante que cai no vestibular. Pessoal, isso aqui cai com bastante recorrência no vestibular, por isso que eu separei uma aula só para isso. Vamos aqui nesse exemplo. Em um triângulo retângulo com vértice A, B e C, inscrevemos uma circunferência. Inscrevemos é colocar dentro, né, do triângulo. Uma circunferência de raio 2, como mostra na figura. Sabe-se que a circunferência tangencia o lado BC no ponto P. Tá bem aqui, né? Dividindo esses dois trechos com comprimentos PB igual a 10, vamos colocar aqui, e PC igual a 3. Determine o lado AB e AC. Então, bora lá, ó. Perceba que aqui eu tenho um ponto de tangência, tá? Se eu colocar mais um ponto de tangência aqui, ó, concorda que eu consigo dividir esse cara em dois triângulos congruentes? Lembrando que o ponto de tangência, só trocar aqui essa cor, ele forma 90 graus aqui, né? Aqui e aqui. Então, a gente já sabe que a medida, vou chamar esse ponto aqui de D. Então, eu sei que a medida BP vai ser igual à medida BD. Então, já tenho meio caminho andado aí, né? Porque eu quero saber a medida de B até A. Bom, ali também, se eu traçar um outro raio, também eu tenho aqui um outro ponto de tangência. Eu vou chamar ponto E. Bom, agora perceba que eu consigo achar mais dois triângulos congruentes aqui. Se eles são congruentes, esse lado aqui vai ter, o lado PC vai ser igual ao lado EC, tá? 90 graus ali. Então, aqui vale 10, do outro lado vale 10, 3 e 3, basta só a gente encontrar o lado DA e AE. Só que é só, ele diz que o raio da circunferência é 2, não é isso? Então, ó, 2 aqui. Só que do centro até E também é raio. E do O até o P também é raio. Então, 2 também.
Perceba que aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 90 graus. Logo, se no quadrilátero a soma tem que dar 360, falta só 90. Então, a gente está falando aqui de um quadrado ODAE. Se ele é um quadrado, todos os lados são iguais, não é isso? 2 e 2. E aí acabou o problema. O valor de B até A vai ser 12, né? Porque é 10 com mais 2. E o valor de A até C, que ele queria saber, vai valer 5. Então, AB mede 12 unidades, né, de comprimento. E de A até C vai ser 5 unidades de comprimento. Vamos para o próximo exercício aqui da UFSCar. Os satélites de comunicação são posicionados em sincronismo com a Terra, o que significa dizer que cada satélite fica sempre sobre o mesmo ponto da superfície da Terra. Considere um satélite cujo raio da órbita seja igual a 7 vezes o raio da Terra. Então, só vou parar aqui um minutinho. A distância do centro aqui da Terra até essa circunferência aqui que forma o satélite é 7 vezes o valor do raio da Terra, tá? Na figura, P e Q representam duas cidades na Terra, separadas pela maior distância possível em que um sinal pode ser enviado e recebido em linha reta por um satélite. Ou seja, eu tenho dois lados, né? Se eu traçar a maior distância, seria o diâmetro dessa circunferência, né? Se R é a medida do raio da Terra, para ir de P até Q, passando pelo satélite, o sinal percorrerá em linha reta a distância D. Olha só, a situação é a seguinte, eu quero que ele venha do P, vá para o S e volte para o Q, tá? O que dá para fazer aqui? Vamos pensar. Se eu traçar esses dois raios, né? Lembrando que, ó, esses satélites, eles tangenciam a Terra, né? Então, aqui a gente tem aquele ponto de tangência. Então, 90 graus para cada um, por isso que eu coloquei 90 ali. Formei aqui uma figura e peguei do satélite até o centro da Terra. Ou seja, aquela bissetriz, lembra? Tá? Então, eu tenho dois triângulos congruentes. Vou chamar de RR e a distância, vamos pensar aqui, ó, distância desse ponto do centro até o satélite não é exatamente a distância daqui até aqui, né? Que a gente chamou aquela hora que era 7 vezes o valor do raio da Terra. Então, o outro lado também é 7 vezes o valor do raio da Terra. Bom, eu preciso achar essa distância, né? Para eu descobrir o lado do P até o S, dá para a gente fazer Pitágoras, né? Aqui eu tenho 90 graus, contrário a ele, nossa hipotenusa. O raio aqui, falta eu achar o outro lado do triângulo retângulo. Então, distância PS aqui. Vamos calcular. A distância PS também é igual à distância de S até Q. Desse lado aqui, tá? São duas distâncias exatamente iguais. Bom, então vai ficar hipotenusa ao quadrado, que é 7R ao quadrado, mais o R ao quadrado, mais a distância ao quadrado, tá? 7R ao quadrado é igual a R ao quadrado mais a distância ao quadrado. 7R ao quadrado vai dar 49R quadrado. É igual a R ao quadrado mais a distância ao quadrado. Esse R quadrado vem para este lado subtraindo. Então, 49R quadrado menos R quadrado é igual a distância ao quadrado. 49 menos o 1R ao quadrado vai dar 48R quadrado. O quadrado da distância vai para o outro lado como raiz. Então, vai ficar a raiz de 48R quadrado. Raiz de R ao quadrado é R mesmo, né? Que eu corto a raiz com quadrado. Já o 48 você tem que fatorar. Lembra que aqui é uma raiz quadrada. E aí, a cada 2 que você juntar, um vem para fora da raiz. A cada 2 que você juntar, um vem para fora da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 2 e o que ficou sozinho, raiz de 3. Então, 4 raiz de 3. A distância é 4 raiz de 3, R. Não esquece que o R saiu também. Mas, veja só, ele quer essa distância daqui até aqui. É 4 raiz de 3R.
e agora ele quer daqui até aqui. Ou seja, o dobro, né? Então, vai ser 4 raiz de 3, R vezes 2. Então, 8 raiz de 3, R, que seria, então, a nossa alternativa C desse exercício, tá? Agora a gente vai fazer um exercício da INSPER São Paulo, tá? Ele diz o seguinte: no plano cartesiano ortogonal de origem O00, tá aqui, né? Nosso ponto O, né? Na origem 00, estão representados uma circunferência lambda tangente à reta R em T. Olha só, eu tenho uma reta R aqui, que tem aqui um ponto de tangência no ponto T, ao eixo das ordenadas. O triângulo retângulo OAT, tá ali embaixo o triângulo OAT, com coordenadas 6 para x e 0 para y, tá aqui o ponto, né? Coordenadas 6 para x e 0 para y, ou seja, a medida de O até A é de 6 unidades de comprimento. Em um ângulo externo de medida 120, tá ali o medida. Sabe-se ainda que R passa pela origem do plano. Nas condições dadas, o raio de lambda tem medida igual a... Olha só, então ele quer saber o raio desta circunferência ali, da lambda, tá? O que eu fiz? Eu tracei o raio dessa circunferência 2 vezes, tá? Até o centro aqui, mais ou menos. Não tá no centro da circunferência, né? Mas finge que tá. E aí eu sei que essa medida aqui é o raio dessa circunferência, que também forma 90 graus com ele, né? Então, vou fazer aqui o 90 graus aqui desse lado, né? Porque ele disse que era retângulo, tá? Aqui. E do outro lado, também é um ponto de tangência aqui, ó. 90 graus. Olha só, se aqui é 120, o que falta para chegar em 180 é 60. Você consegue enxergar, então, que eu tenho, olha só, 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Se aqui é 90, aqui é 60, falta 30 para dar 180, tá? Bom, esse cara, a gente lembra que a soma, isso aqui é 90 graus, né, gente? E esse pedaço é igual a esse, né? Porque aquele lá, lembra que o segmento que partia do centro da circunferência e o centro do ângulo era a bissetriz do ângulo. Olha só, eu tenho 30. Falta quanto para chegar em 90? Falta 60. Então, eu tenho 30 para cada lado. Com isso, eu consigo já garantir que esses triângulos são congruentes, né? Porque eu tenho um ângulo aqui, ó, 30, 90, 30, 90, 30, 90. Logo, os outros têm que ser 60. Então, eu tenho 3 triângulos congruentes nesse desenho aqui, tá? A medida de O até de A, ele disse que era 6. Então, a medida de O até o centro da circunferência também é 6. Ali é 60 graus. E aí, eu quero descobrir quanto vale isso aqui, ó, que é o raio da circunferência. Aí, você escolhe o que você vai utilizar. Ó. Você pode usar o seno de 30, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Você pode usar o cosseno de 60, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu vou usar aqui o cosseno de 60, tá? Então, o cosseno ali do ângulo vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Né? O cateto adjacente é exatamente quem eu estou buscando, o x, né? E a nossa hipotenusa vale 6. O cosseno de 60, então, vai ser x sobre 6. Cosseno de 60 é meio. Então, meio é igual a x sobre 6. E aí, você multiplica aqui em cruz. Vai ficar 2 vezes x dá 2x e 6 vezes 1 dá 6. O 2, então, que está multiplicando aqui, vai para o outro lado dividindo. 6 dividido para 2, 3. Então, a medida do nosso raio é 3, que é a nossa alternativa C aqui. Eu sou a Janaína Ferraz, do canal Sem Enrolação. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like. E até a próxima!